Mas eu vou tentar fazer bem rápido para, sei lá, qual que é o contrário de punir? Retribuir vocês estarem aqui. Aí vocês conseguem estudar um pouco para álgebra. Mas assim, eu não vou conseguir cumprir, mas eu vou tentar. Então, serve de consolo. O objetivo dessa aula principal é provar esse teorema aqui, que uma função f de A bem R é Riemann integrável, C e somente C. F é limitada e contínua a menos de um conjunto de medida nula. De um conjunto de medida nula. O que é conjunto de medida nula? Aula passada. Se eu revisar a parte do que é medida nula aqui de volta, aí fudeu de vez. Aí a aula vai ficar infinita. Eu preciso antes de um lema que não é horrível. Não, o pior lema do curso foi aquele. Não vai ter mais nenhum lema tão horrível quanto aquele. Chama lema do número de Lebesgue. Vou enunciar de novo. Se K contido em R é compacto, e U é uma cobertura por abertos para esse K, então existe delta maior do que zero, que é o que a gente chama de número de Lebesgue, tal que se S contido em K tem diâmetro menor do que delta, então existe U que pertence à cobertura U, tal que o S está todo contido dentro desse U. Tá? Diâmetro de um conjunto é o que você esperaria. É o supremo das distâncias entre os pontos do conjunto. É o supremo disso aqui, x menos y, com x e y pertencentes a S. A motivação do diâmetro é porque quando você está num círculo, o diâmetro do círculo é isso aqui, né? E essa distância acaba sendo a maior distância possível entre pontos do círculo. Aí você generaliza essa ideia para um conjunto qualquer e chama de diâmetro. E a ideia desse lema é que, essencialmente, quando você está num compacto, o que você vai encontrar é um tamanho a partir do qual a sua cobertura aberta não sabe mais distinguir o que é ponto e o que é um conjunto que tem vários pontos. Então, se o seu conjunto que você pega tem tamanho menor do que esse delta, se o diâmetro dele é menor que esse delta, então você vai conseguir um aberto da cobertura que cobre o conjunto inteiro. Então é como se a cobertura ela tivesse vendo, ela não consegue separar pontos individuais, assim. Se tiver muito pertinho, ela meio que pega todo mundo junto. A prova é boba, apesar de, assim, se fosse um exercício a gente nunca ia ter ideia, mas uma vez que a gente tiver ideia, era razoável. Que é imitar a demonstração do teorema de Heine-Cantor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar para todo x que pertence a K,
Como a gente está com pressa e tem no texto, eu vou fazer um desenho da prova. E aí eu ganho tempo. O K está aqui. Se eu pego um xzinho dentro do K, então como U é uma cobertura por abertos para o K, eu sei que para esse xzinho existe um U de X que cobre ele. Esse U de X, um aberto da cobertura. Só que aqui eu fiz esse U de X muito certinho, ele pode ser uma coisa meio assim. É um aberto meio amebótico, parece uma ameba assim, meio espalhado. Só que como é um aberto em R, eu sei que aqui dentro, para esse ponto estar dentro desse aberto, eu sei que existe uma bola aberta, existe um intervalinho. Tipo, o desenho que eu estou fazendo está certo, mas se vocês pararem para pensar, a prova que eu estou fazendo, o desenho que eu estou fazendo, está supondo, em vez de R, eu estou fazendo um espaço métrico qualquer. Porque senão eu ia ter que fazer o desenho na reta, e aí o desenho fica feio. Spoiler, esse resultado vale em espaços métricos. Então eu consigo uma coisinha aqui que tem um raio Δx maior que zero, tal que essa bolinha toda está dentro desse aberto. Se o desenho estivesse sendo feito na reta, aqui ia ser um intervalo aberto de centro x e raio Δx. Como estou fazendo desenho no espaço métrico, é uma coisa assim. Aí a sacada é que agora o que a gente faz? A gente considera, quando a gente fizer isso para todos os pontinhos x, peguei x', vai ter outra bolinha aqui. Peguei x duas linhas, vai ter outra bolinha aqui, que está toda dentro de um outro aberto. O que a gente faz agora é considerar isso aqui. Considere V a coleção dos intervalos da forma isso aqui. Então, em vez de cobrir o K com essas bolinhas ou com esses intervalos, se você estiver pensando na reta, eu vou pegar uma bolinha um pouco menor. Eu vou pegar uma bolinha um pouco menorzinha, mas que ainda contém o ponto. Então, conforme eu vario o ponto, eu estou cobrindo todos os pontinhos do K. Então, isso aqui cobre K, que é compacto. Portanto, se é compacto, existem infinitos pontos digamos x0, x1 até xn, que pertencem a K, tais que o K está contido na união desses intervalinhos xi menos ΔXi sobre 2, xi mais ΔXi sobre 2, conforme i varia de 0 até n. Agora o que a gente faz, como eu tenho finitos pontos, eu tenho finitos deltas. Eu defino delta' como sendo o menor desses ΔXi sobre 2, conforme i varia de 0 até n. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo. E tome delta pertencente ao intervalo que vai de 0 até delta'. Esse delta faz o que eu quero. Porque se S é vazio
não tem graça. Se S é diferente de vazio, então existe um Zzinho que pertence a S, e para todo Xzinho que pertence a S, a gente tem que a distância de X até Z tem que ser menor ou igual que o diâmetro do S, porque eu estou pegando tanto o S em Z quanto o X em Z, eu estou pegando em S, X eu estou pegando em S. Então a distância deles é menor ou igual que o supremo das distâncias em S. Então isso aqui é menor ou igual que o diâmetro de S, que eu estou pegando como sendo... Pode ser menor ou igual aqui. Menor ou igual que o delta. Então peguei um S dessa forma. Bom, mas é o que acontece. Isso para todo xzinho. Isso mostra que o S está todo dentro do intervalo de centro Z. Eu vou... Sim. Porque se eu pego um xzinho no S, então a distância desse xzinho para o Z é estritamente menor que o delta'. Porque eu peguei o delta entre 0 e delta', estrito. Então, isso aqui é um jeito de escrever isso, né? Então, como é menor ou igual que o delta, tem que ser estritamente menor que o delta'. Bom, só que o que acontece é que, por sua vez, esse pontinho que eu escolhi no S, esse Zzinho, ele está em algum desses intervalinhos. Porque o S, a princípio, está contido em K. O Z eu peguei em S. E o K está coberto por esses finitos intervalos. Então, em algum desses intervalos, o Zzinho está lá. Então, existe um Izinho entre 0 e N, tal que o Zzinho pertence ao intervalo de centro xi e raio delta xi sobre 2. Então, num desses finitos coisinhas que eu fiz aqui, o Zzinho que eu peguei tem que estar dentro da bolinha de centro xi e raio delta xi sobre 2. Ele está aqui dentro. Só que aí o que acontece? Essa bolinha, esse intervalinho, ele está dentro do xi menos delta xi mais delta xi, porque aqui eu só diminui o raio, então esse aqui está dentro desse original. Só que como que eu peguei esse delta xi? Eu escolhi ele de modo que ele estivesse dentro de um aberto da cobertura, que depende do centro da bolinha. Então isso aqui está contido no aberto que eu tinha pegado lá no começo, que contém esse ponto. Então, agora, por fim, o S que está aqui dentro, a gente vai ver que ele está contido no xi menos delta xi mais delta xi. Então, esse S, quando eu pego esse Szão que eu peguei aqui no começo, satisfazendo essa desigualdade, ele pode não estar aqui dentro, mas ele está aqui. Pois, se você faz a distância, você pega um xzinho em S,
a distância desse x até o xi é menor ou igual que a distância do x até o z, mais a distância do z até o xi, só que a distância do x até o z é menor, essa parte aqui é menor do que delta'. Esse aqui, por conta disso. Então, isso aqui, isso implica que esse é menor que esse. Agora, a distância de z até xi é menor que ΔXi sobre 2, por conta disso. 2 estrelas. Só que Δ'I é o mínimo entre todos os ΔXi sobre 2 que tem. Então, em particular, esse Δ'I é menor que esse cara também. Então, isso é menor que... menor ou igual que seja 2 vezes ΔXi dividido por 2, corta. Então, a distância de x até xi é menor do que ΔXi, ou seja, um cara qualquer do S está aqui dentro. Mas isso aqui está dentro disso. Então, o que eu mostrei é que se o S, o subconjunto, tem diâmetro menor ou igual que delta, então existe um aberto da cobertura que contém o S. Foi. Pronto. Tá? É um pouco roubado. É bom ver esse tipo de argumento, porque eles aparecem em outras situações. Mas para a gente o que importa é o lema. Então, eu vou deixar o lema aqui. Vou apagar essa parte. E vamos provar o teorema. Esse lema eu vou usar na volta, tá bom? Tudo bem até aqui? É, porque é um 6 somente si. 2 e 6. Se bobear, realmente vou conseguir acabar a tempo de deixar vocês estudarem um pouquinho para áudio. Mas tá bom. Então, prova do teorema. A ida. Eu tenho a função rima integrável, quero mostrar que ela é limitada e que essa coisa aqui acontece. Então, RI implica o diabo a 4. Coraçãozinho. A gente já viu já sabemos que F rima integrável implica F limitado. Lá no comecinho de integral de rima a gente viu que se uma função é rima integrável, ela tem que ser limitada. Vamos provar que ela é o conjunto dos pontos onde ela é descontínua tem medida nula. Essa prova eu não vi em lugar nenhum que eu vou apresentar para vocês. Porque em geral essa parte eles fazem com uma coisa que chama oscilação. O que é oscilação? É um negócio que eu não defini. Ou seja, eu ia ter que definir mais coisa para provar essa merda aqui. O que eu fiz da outra vez que eu dei análise 2? Deixei como exercício. Mas eu falei, não dessa vez. E aí eu pensei num jeito diferente de fazer. Espero que não esteja errado. Eu acho que não está errado, não. Mas, então, seja D o conjunto dos pontos que pertencem a AB, tais que a F é descontínua nesse ponto.
que eu fiz... Sai daqui, abelha. Filha da puta. Eu dei um tapa na abelha, eu devia ter dado um socão, mas enfim. Não é bem-vindo aqui. Se a função é descontínua em x, observe que se eu pego um x que pertence a D, tem várias definições de continuidade. Uma delas é que se xn converge para x, então f de xn converge para f de x. Ser contínua no ponto. Se eu estou dizendo que a função é descontínua no ponto, então é porque vai existir uma sequência que isso acontece, mas isso não acontece. Então, isso aqui, para alguma sequência xn, ou seja, xn converge para x, mas f de xn não converge para f de x. Até aqui estão comigo? Beleza. A gente volta para a análise 1, segunda prova, algum exercício filha da puta que eu deixei lá. Aliás, era o último exercício do capítulo, que tinha um exercício que usava esse. Não, acho que era um exercício de 3 estrelas, que era assim: se yn não converge para y, então existe epsilon maior que 0 e uma subsequência YNK de YN, tal que a distância de YNK até Y é maior ou igual que epsilon para todo K natural. Não sei se vocês lembram disso. Se uma sequência não converge para um ponto, então eu consigo uma subsequência dessa sequência que não converge, tal que todos os pontos da subsequência, eles distam pelo menos epsilon da sequência. E o truque era mais ou menos assim: yn não converge para y. Então significa que existe um epsilon tal que para todo nzão existe um nzão linha maior, que a distância desse nzão linha até o y é maior ou igual que aquele epsilon. Estou negando a definição de convergência. Aí o que eu faço? Eu pego o n0 como sendo o nzão linha referente a nzão igual a 0. Depois o n1 eu pego como sendo o nzão linha referente ao n0. Depois o n2 eu pego como sendo o nzão linha referente ao n1. E assim eu vou pegando sempre pontos, vou andando na sequência pegando índices cada vez maiores e sempre tomando cuidado de que a distância até esse cara é maior ou igual que aquele epsilon. Eu vou jogando fora, possivelmente, pontos onde isso não acontece. Qual é a graça disso? A graça é que, como f de xn não converge para fx, eu consigo uma subsequência disso aqui que todos os pontos estão a uma distância epsilon do fx. Só que mais do que isso. Então, assim, existe uma subsequência fxnk de f de xn, tal que para todo k, a distância de f de xnk até fx é maior ou igual que epsilon. Então, existe isso e um epsilon maior que 0, tal que isso aqui acontece.
Tudo bem? Só que eu não preciso pensar que é a subsequência, porque agora, olha só, como eu peguei uma subsequência da f de xn, só que olha onde apareceu o subíndice, no xnk, no nzinho do x. Então, em particular, xnk é subsequência de xn. E, assim, xnk também converge para x. Moral da história. Moral da história. Sem perda de generalidade, a gente pode assumir que existe epsilon maior que zero e uma sequência xn contida em K, tal que xn converge para x, mas isso aqui é maior ou igual que epsilon para todo n. Só para não ter que ficar pendurando um nk para sempre. Porque a princípio eu não teria essa sequência que eu tenho a princípio, por dizer que a função é descontínua, eu só sei que a f de xn não converge para f de x. Só que aí com esse armengue eu posso forçar um pouco mais. Eu posso forçar que xn converge para x e para essa própria xn existe um epsilon maior que zero, tal que para todo n, f de xn menos fx em módulo é maior ou igual que epsilon. Que aí não fica pendurando um casinho chato. Que aí no caso, se a sequência que eu peguei não tinha isso, é só eu trocar a sequência pela subsequência. Que aí funciona. Tá? E o Kiko? O Kiko é que isso mostra, portanto, o x que eu peguei, ele pertence a esse conjunto aqui. O conjunto de todos os x's que pertencem a AB, tal que existe uma sequência xn contida em K, tal que xn converge para x, e isso aqui acontece. Então, se o x se a função é descontínua num ponto, então existe um epsilon tal que x está nesse conjunto. Pulo do gato. Usando essa ideia, a gente vai mostrar que o D é igual à união de D assim. Eu vou escrever o D, o conjunto dos pontos onde a função é descontínua, como sendo a união desses conjuntos aqui da forma de epsilon, só que eu não vou pegar todo o epsilon maior que zero. Eu vou pegar só os epsilons da forma 1 sobre 2 elevado a k. Por que isso é legal? Quantos números naturais existem? Enumeráveis. Se essa igualdade é verdadeira, então o conjunto dos pontos de descontinuidade da função é uma união enumerável de conjuntos. Se eu quero mostrar que isso aqui tem medida nula, basta mostrar que cada um desses aqui tem medida nula. Que aí, pelo que a gente viu na aula passada sobre conjuntos de medida nula, se um conjunto é união enumerável de conjuntos com medida nula, então esse cara aqui tem medida nula. Tá? Essa igualdade aqui é bem de boa. Não vou fazer. Essencialmente porque a gente já está feito. Ó. Se x está em D, então existe um epsilon maior que zero, tal que o x está aqui dentro. Mas pega um kzinho, tal que 1 sobre 2k é menor que esse epsilon.
Então, como isso é maior ou igual que epsilon, então é maior ou igual que 1 sobre 2k. Portanto, o x que você pegou pertence a um desses caras. Reciprocamente, se o x que você pega está em algum desses caras, então é porque existe uma sequência que converge para esse ponto, mas a imagem não converge para a imagem do ponto. Portanto, a função é descontínua. Então é automático. Tá? A parte difícil está feita aqui. Então, o que a gente faz agora é provar esse negócio. Deixa eu fazer uma setinha aqui para ir onde a gente está indo. Eu não quero apagar o enunciado. Então vamos mostrar que D1 sobre 2K tem medida nula. Tem medida nula. Para mostrar que uma desgraça tem medida nula, eu tenho que fixar um epsilon maior que zero e mostrar que eu consigo cobrir esse conjunto por intervalos abertos, tal que a soma desses comprimentos desses intervalos é menor ou igual que o epsilon. Então, porque essa é a definição de medida nula. Fixa um epsilon maior que zero. Eu tenho que usar que a função é rima integrável em algum momento. A função sendo rima integrável, deu tanto trabalho de escrever isso aqui, que eu escrevi isso faz meses e eu ainda lembro o roteiro, mais ou menos. A função sendo rima integrável, eu sei que por f ser RI, eu sei que existe P, vou chamar de P0 até Pn, partição de AB, tal que isso aqui acontece, não, isso aqui acontece para quaisquer tags T grande e T grande linha. Quase falei, enfim, quinta série, né? Aqui tem um linha. Isso foi o que a gente provou na aula passada, que eu chamei de critério de Riemann-Darboux. Tá? Eu sei que isso vale. Agora, a sacada é fazer o seguinte. Note que se esse conjunto de 1 sobre 2K, então você troca epsilon aqui por 1 sobre 2K, então você troca aqui também. Se esse conjunto intercepta um subintervalinho definido por essa partição, então existem SI e TI pertencentes ao intervalo aberto eu vou fazer um desenho já, mas existem dois pontos na partição
tais que a distância entre as imagens deles é grande. Grande como? Maior ou igual que 1 sobre 2K. Com f de SI menor que f de TI. Porque o que está acontecendo? A, B. Esse D1 sobre 2K, de certa forma, eu estou pegando nele os pontos onde a função, na proximidade desses pontos, ela deu saltos, porque é descontínua, né? E esse 1 sobre 2K está medindo o tamanho do salto. Perto, para pontos arbitrariamente próximos desse pontinho de descontinuidade, a função saltou pelo menos 1 sobre 2K, ou para cima ou para baixo. Então, o que acontece? Supõe, o que está sendo pedido, o que eu estou supondo aqui é que se tem algum ponto de descontinuidade desse tipo que está dentro do intervalo aberto, então esse ponto está aqui. Então aqui está o ponto de descontinuidade. Para ele estar aqui, é porque existiu uma sequência de pontos convergindo para ele. A sequência de pontos pode ter começado por fora, aqui ela veio por fora, e ela ficou cada vez mais próxima desse cara. Só que para quaisquer dois pontos para qualquer ponto que eu pego aqui dentro, a distância entre esses caras, deixa eu só ver se eu não errei o índice. Não, tá certo. A distância quando eu pego a imagem desse cara caiu aqui. A imagem desse cara, eu sei que ela vai ter que ter uma distância de pelo menos 1 sobre 2K desse cara. Então tá meio longinha. Então, o que a gente faz? Observa que como existe uma sequência de pontos que converge, isso aqui é um intervalo aberto, eu sei que a partir de certo momento vão ter infinitos pontos aqui dentro. E eu sei que a distância desse ponto para a imagem dessa função é pelo menos 1 sobre 2K. Mas o que impede que a distância desse... Espera aí, só um tiquito. Talvez seja um erro. Calma aí. F de TI. Aqui eu acho que o problema é que eu tinha que ter ajustado o índice aqui. 2K menos 1. Porque se Pera aí, rascunho. Se não, eu só falo pra gente assumir e aí eu resolvo na próxima. Pra não ficar tomando muito tempo. Isso aqui é menor ou igual que... Tá.
Fica em suspenso por que a distância entre esses dois é maior ou igual a 1 sobre 2k, mas eu consigo pelo menos dois que deveriam satisfazer isso, porque vão ter infinitos pontos aqui dentro. Em particular, como eles vão ter que ser distintos, eu posso supor que isso aqui acontece. Tá? Certo. Mas aí agora a sacada é a seguinte. Seja então J o conjunto dos índices tais que esse cara intercepta o intervalo. Aí, olha que roubado. Se eu pego um desses índices que está aqui e calculo o tamanho do intervalo, eu vou deixar aqui, ó, PI menos PI menos 1. Esse número é igual a esse. Se eu multiplicar por 1 sobre 2k desse lado, deixa eu fazer aqui. F de T. Como 1 sobre 2k é menor ou igual que o módulo dessa coisa, eu fico com isso menor ou igual que isso. Só que se agora eu somar isso, fizer isso para cada um dos vizinhos, que isso que está acontecendo, ou seja, se eu fizer isso, I pertencente a J, eu vou ter isso aqui. Mas aí, se você observar, o que você está fazendo é, em cada um dos subintervalos onde essa interseção foi não vazia, eu escolhi 2 pontos no subintervalo, satisfazendo uma coisinha. Então, esse é um princípio de uma tag. Se nos outros pontos onde isso não acontece, eu escolher SI igual a TI, eu fico com, no fundo, nesses outros pontos, vou fazer agora I indo de 1 até N, de F, e aqui não precisa ser módulo, porque eu tomei o cuidado de pegar F de TI maior que F de SI, então o módulo disso não importa, porque eu já estou fazendo o maior menos o menor. Se eu fizer isso aqui agora, PI menos PI menos 1, isso no fundo é isso, onde SI igual a TI, se o I não pertence a J. Eu tomo quaisquer pontos nos subintervalos que não estão interceptando, dane-se. Porque como eles vão ser iguais nesses outros pontos, quando eu acrescentar aqui vai ficar F de TI menos F de SI, mais SI igual a TI, vai cancelar. Então, essa soma é igual, porque aqui eu só acrescentei zeros. Só que, pelo modo como a gente tomou a partição P, isso é menor
que epsilon sobre 2k. 1 sobre 2k desse lado, 2k sobre esse, portanto, a gente chega que a soma dessas coisas, PJ, PI, menos PI menos 1, com I pertencente a J, é menor ou igual que epsilon. Só que se você parar para pensar, como eu estou pegando todos os intervalos que cobrem, que interceptam essa coisa, o que a gente fez foi mostrar que isso aqui, PI menos 1 até PI, conforme I pertence a J, isso aqui cobre esse conjunto de pontos onde a função oscila, exceto, eu cobri esse cara, exceto quem? Os pontos da casquinha. São os pontos que possivelmente poderiam estar aqui e que eu não estou pegando. Só que eu deixei de cobrir, então, P0 até Pn. Mas, esquecendo esses pontos, esses intervalos aqui, com I pertencente a J, esses intervalos que satisfazem isso, cobrem isso. E a soma dos comprimentos desses intervalos é menor que epsilon. E o epsilon era qualquer. Então, mostramos que esse conjunto tem medida nula. Faltam quantos pontos para eu completar? Finitos. Mas conjunto enumerável tem medida nula. Em particular, conjunto finito tem medida nula, da aula passada. Então, se esse tem medida nula, para completar, esse tem medida nula. O que eu tirei tem medida nula. Então, o conjunto todo tem medida nula, porque o D1 sobre 2K é a união desse com esse. Então, eu deixei de cobrir finitos pontos, eles não vão interferir em nada. Então, mostramos que esse D1 sobre D de 1 sobre 2K tem medida nula, exceto por essa desigualdade, que eu provavelmente, quando eu entrar na minha sala, com 5 minutos eu vou lembrar o argumento. Mas agora eu não estou lembrando. Mas isso vai em uma direção. A outra direção, a recíproca, que na recíproca a gente usa o número de Lebesgue. Volta. A gente vai supor que a gente tem essa condição e quer mostrar que a função é RI. Então, seja D' igual a D união com os extremos do intervalo, onde D é o conjunto dos pontos em que F é descontínua. Tá? Por hipótese, D tem medida nula. Se o A poderia ou não estar no Dzão, mas na dúvida eu acrescento. Estou acrescentando um ponto só. Ainda tem medida nula. O B poderia ou não estar. Eu acrescento. E aí o resultado ainda tem medida nula. Acrescentei porque vai ficar mais fácil. Tá? Então, em vez de, suponha que a função seja descontínua no ponto A. Não, eu
Só acrescenta e o conjunto continua sendo de medida nula. Tá? Então, para epsilon, para um gama maior que zero fixado, existe uma cobertura de intervalos abertos para esse conjunto D', tal que a soma dos comprimentos, as medidas dos intervalos, é menor que esse gama. Aqui eu estou usando que esse conjunto tem medida nula. Beleza, além disso, além disso, se x pertence ao intervalo AB e não está em D', então é porque a f é contínua em x, porque o D' é o conjunto dos pontos onde ela é descontínua, ou é Azinho ou é Bzinho. Então, se eu peguei um ponto que está no intervalo AB e que não está em D', então só sobrou que a função tem que ser contínua nesse ponto. Então, se o x está aqui e a função é contínua, existe intervalo aberto Jx contido em AB tal que o x pertence a Jx, e quando eu faço a imagem, essa coisa aqui, calculo a distância entre as imagens, isso é menor do que um gama linha fixado para todo y que pertence a esse j de x. Para gama linha maior que zero fixado. Mas aí agora, olha que bacana. Esses intervalos n estão cobrindo D'. Esses intervalos Jx estão cobrindo o complementar do D'. Então, cobriu o que faltava. Portanto, esse conjunto aqui, U igual o conjunto que tem os intervalos, ou o conjunto que tem os Jx com x que pertence a AB menos D', isso cobre AB, que é um compacto. Se é um compacto, o lema do número de Lebesgue me diz que existe um delta. Então, pelo lema de Lebesgue, se vocês falarem Lebesgue também, ninguém vai brigar com vocês. Lebesgue, né? Pelo lema de Lebesgue, existe um delta maior que zero, tal que, se S estiver contido em AB, for tal que o diâmetro de S é menor ou igual que delta, então existe U que pertence a Uzão, tal que esse S está todo contido em U.
Então, olha que massa. Se eu usar esse delta para definir uma partição, e os subintervalos tiverem tamanho até delta, então vai significar que os subintervalos que eu pegar, ou o subintervalo vai estar todo dentro de algum aberto dessa forma, ou ele vai estar todo dentro de um aberto dessa forma. Então, se a gente pegar uma partição, basta a gente fazer isso, ó. Tomando delta, tomando P, partição tal que, como fala? Tal que a norma da partição é menor do que esse delta, que o lema de Lebesgue deu para a gente. Acabou. Porque o que acontece? Se você pegar T e T' são partições, são tags de P, veja que acontece o seguinte. E aí eu só vou terminar de demonstrar esse teorema e acabou, tá? Vocês vão ter até uns 20 minutos, tá bom, vai ter uns 20 minutos para estudar para a prova. E aí, na próxima aula, na aula de sexta, vocês têm prova na sexta, não? Na prova de sexta eu termino aquela parte que eu fiquei devendo, faço, que vai ser coisa de 5 minutos, faço os corolários, e aí eu deixo a parte de integral imprópria para fazer depois da aula de exercícios da semana que vem, tá? De qualquer forma, isso está muito mais rápido do que se eu usasse o Elon, então não posso reclamar, assim, a gente está voando nesse negócio. Ó, vamos calcular a diferença dessas somas de Riemann. Isso aqui, a princípio, fica assim. F de TI menos F de TI' igual a 1 até N. Suponha que essa partição P é assim, né? P0 até Pn. O que me importa é que a distância entre dois pontos consecutivos é menor que delta. Então isso aqui fica assim a princípio. Mas aí vamos lá. Para um izinho que você fixa, vamos olhar para o intervalo correspondente. Se o intervalo que eu estou pegando, ele calhou de cair ele está todo dentro de algum intervalo dessa forma, aqui, se o Pzinho, deixa eu colocar aqui, se o Pzinho, intervalo P-1 até Pi, está contido em IN, para algum N, então eu sei que nessa região quando eu olhar isso aqui, ó, vai ficar F de TI menos F de TI' vezes o tamanho desse intervalo, PI menos PI menos 1. Só que a distância entre esses dois é certamente menor ou igual que a soma dos módulos entre esses dois. Então isso aqui fica menor ou igual que 2 vezes a norma da função, e esse PI
PI menos PI menos 1, como é o tamanho desse intervalo, o tamanho desse intervalo é menor que o tamanho desse. Só que o tamanho desse é um dos tamanhos que estão sendo usados para somar essa série, que é menor do que gama, a soma de tudo. Então, essa coisa toda, certamente, fica menor que isso. E quando eu somar tudo, nessa parte, vai ficar... ou melhor, deixa eu fazer assim, Mi de N. Beleza, aí agora eu vou e olho todos os índices onde aconteceu do PI estar dentro do IN. Eu ainda teria isso. Quando eu somasse todas essas coisas, isso ia ficar em evidência, ia ficar com a soma de finitos Mi de N. Só que se eu somo finitos, isso é menor ou igual que eu somar todos. E isso é menor que gama. Então, quando você olha aqui, você vai ter uma parte que vai ficar menor que quando fica isso aqui, ó. Essa parcela corresponde aos Is tais que o PI menos 1 PI está contido dentro de N para algum N. Quando eu junto todo, aqui é um somatório, eu olho só os Is onde isso acontece, somo todos, fica menor que isso. Nos outros, se o intervalo que eu peguei não está dentro de um IN, então tem que estar dentro de um JX. Mas se está dentro de um JX, então, para esse X onde o cara está dentro, a distância vai ser menor que isso, e quando você faz desigualdade triangular, isso vai ficar menor ou igual que 2 vezes gama' vezes o tamanho de B menos A. Porque em cada parcela vai ficar menor ou igual que 2 gama', porque esse TI e esse TI' estão dentro de um JX. Quebra com desigualdade triangular, vai aparecer gama' 2 vezes. Vezes o tamanho do intervalo. Somo tudo, vai ser menor ou igual que a soma dos intervalos, mas a soma dos intervalos vai ser menor ou igual que a soma do intervalo inteiro, que é AB. Deu isso. Quase acabando, juro. Portanto, se a gente pegar gama menor do que epsilon sobre epsilon sobre 4 vezes isso, e gama' menor do que isso, porque eu não disse como que era, eu fixei o gama do jeito que eu queria. Vixe. E eu não trouxe guarda-chuva. Me fudi. Então, se eu deixar o gama menor que isso e o gama' menor que isso, quando eu jogar aqui, isso aqui vai ficar menor que esse corta com 4, vai ficar 2 embaixo, esse corta com esse, vai ficar epsilon sobre 2, esse 2 corta com esse 4, vai ficar 2, B menos A corta com B menos A, vai ficar mais epsilon sobre 2, isso é igual a epsilon, e aí eu vou, aconteceu o quê? Encontrei uma partição, está aqui para quaisquer tags, a diferença entre as somas de rima naquela partição é menor que epsilon. Portanto, F é rima integrável. Esse foi o último teorema difícil de análise, prometo. Próxima aula
sexta-feira a gente tira um montão de consequência disso, de modo muito fácil. E é isso. Boa prova de álgebra para vocês. Desculpa. Fui o mais rápido que eu pude.